Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olha, uma das experiências que mais gera receio e que geralmente tira a noite de sono de qualquer formado em medicina é a expectativa a respeito do primeiro plantão. Baseado nisso, a gente sentiu a necessidade de bater um papo com vocês e fazer o papel que vocês não aprenderam na faculdade. O que você deve se preparar e o que você deve pensar ao fazer o seu primeiro plantão em medicina, beleza? Eu me chamo John, sou um dos professores aqui da Medway e eu trouxe para conversar com vocês o Bruno Blas. Se apresenta aí pra galera, Bruno. E aí, John, beleza? Pessoal, meu nome é Bruno Blas, tenho 25 anos, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e fiz faculdade de medicina de 2015, 2020, me formei lá no final de 2020, no meio da pandemia, e depois fiquei um ano ali no Exército, no ano de 2021, e na sequência vim fazer a residência. Atualmente eu sou residente de Clínica Médica da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e vou bater um papo aqui com o John e com vocês sobre o meu primeiro plantão e o que acontece, o que a gente pode esperar. Maravilha, Bruno. Rápido e direto no ponto, como que foi a experiência do teu primeiro plantão? Conta pra gente. Então, John, na verdade eu acho que a gente tem alguns primeiros plantões, né? A gente tem aquele primeiro que a gente trabalha, tem o primeiro em UPA, pronto-socorro, tem o primeiro plantão que a gente tem um óbito, tem o primeiro plantão que a gente não sabe o que o paciente tem. E eu vou contar aqui meu primeiro plantão em UPA, né? Que foi, trabalhei um pouquinho antes em UBAI, que basicamente era atendimento simples de tratamento de infecção urinária, renovar receita. Mas meu primeiro plantão de fato, que foi em UPA, primeiro plantão de emergência, como é que foi, John? Fui pro plantão, ansioso, nervoso, né? Sabendo que era um plantão mais puxado, sabendo que tinha uma demanda alta, conversei com a galera antes. Começa o plantão e muita ficha. No meio da pandemia, foi ali final de 2020, início de 2021, não parava de atender. E aí nisso chegou um colega médico mais experiente que eu e me fala: Bruno, tô com um paciente lá na sala de emergência e ele tá grave, tá evoluindo para insuficiência respiratória, vou precisar entubar ele. Vai lá comigo, fica ali junto comigo. Beleza. Fui lá, paciente muito obeso, claramente uma veia difícil. Esse meu colega vai tentar entubar, eu tô ali junto, a gente posiciona e ele não consegue. Máscara laríngea, oxigena um pouco, não consegue novamente. E eu ali do lado, que até então estava tranquilo, pensando, ok, tem uma pessoa mais experiente que eu que vai entubar. Eu me deparo com a situação de que chega no momento que às vezes é melhor trocar a pessoa e alguém menos experiente do que ficar a mesma pessoa tentando entubar, né? Então eu me coloco à disposição, falo que eu posso entubar. Já tinha intubado alguns pacientes na faculdade, mas seria a minha primeira intubação com o meu carimbo, com o meu CRM, sem ter alguém na minha retaguarda, né? Então fui entubar, muito difícil, muito difícil. Na primeira tentativa não dá certo, não consigo ver a via aérea, recuo, oxigênio. Depois vou de novo, um pouquinho da via aérea dá pra ver, e vai só com buge. John, na hora que entuba, insufla cuff e começa a oxigenar, a saturação começou a subir. O alívio que deu foi algo inexplicável. Acho que só quem já passou por isso, acho que todo mundo que tem a primeira intubação assim que vê isso acontecer, a gente percebe esse alívio. Então, foi muito tenso. Era um plantão difícil, né, com muito atendimento, muita ficha, mas eu nem estava esperando que poderia acontecer isso. E aí, quando eu me deparo ali com a situação, na hora que eu percebo que eu teria que tomar uma atitude, ainda bem que deu tudo certo, mas foi uma situação aí que eu nunca mais vou esquecer, né? Uhum. Nossa, realmente, intubação difícil no primeiro plantão ninguém merece, né? Na realidade, tem até uma máxima, né, que dizem que às vezes no primeiro plantão vem o caso mais bizarro que você vai encontrar em tempos, assim, né? No meu primeiro plantão, eu escolhi um ambiente de interior no qual eu era o único médico. E isso eu não recomendo, porque é bom estar com alguém mais experiente para poder dividir, porque geralmente quando vem um caso difícil, às vezes ter uma outra visão, ter uma outra opção e ter uma retaguarda, mesmo que seja para ir ali te dar um tapinha nas costas e dizer se está certo ou se está errado, eu acho que funciona muito, né? Porque quando a gente sai recém-formado, você checa até 2 vezes se está prescrevendo dipirona corretamente.
É engraçado que depois que sai daquela redoma universitária, você fica solto e a gente fica naquele hiperpensamento, né? O que que pode dar errado? O que que uma medicação simples pode causar nesse paciente como efeito colateral mais raro? E você fica pensando, hiperpensando e desgasta muita energia. E nesse meu primeiro plantão, Bruno, eu estava num ambiente sem suporte, seja médico, seja de medicamentos com um portfólio maior de medicamentos, tinha o básico do básico de uma emergência, né? E eu recebi um caso na madrugada de um paciente com DPOC que veio por um quadro de diarreia, depois de ter comido um alimento X aí. E tudo bem, pensei em anafilaxia no primeiro momento, não tinha broncoespasmo, não tinha nada de sibilo na ausculta, também estava bem do ponto de vista respiratório, só que ele evoluiu para um quadro sistêmico, né, de choque. E aí, poxa, primeira droga ali de um paciente grave vai ser uma adrenalina ali, e eu fiquei inseguro ali, né, de fazer em função de repercussão cardiorrespiratória, o que poderia acontecer, o que não poderia. E no fim das contas, acabei testando ali com adrenalina e o paciente recuperou, mas não dormi mais, aí você fica receoso para um próximo plantão, o que pode acontecer, e por aí vai. Então, acho que uma das dicas mais importantes que a gente pode passar para vocês é que quando você está ali achando que vai diminuir uma complexidade por estar no interior, alguma coisa do tipo, é um erro, tá? É um erro porque a falta de suporte, ela vai te deixar exposto, mas ao mesmo tempo, emergência acontece em qualquer lugar. E as piores emergências acontecem em qualquer lugar. Então, é melhor você estar com uma equipe que já tem um treinamento e um suporte para emergência, por mais complexo que seja, porque geralmente serviços mais complexos são melhores organizados. Então, te deixa mais seguro do ponto de vista. Então, a primeira dica, anota aí, não ache que indo para o interior, que indo sendo o único médico, você está protegido. Muito pelo contrário, beleza? E, falando de todo esse perrengue que a gente passou, medos e receios, como é que foi? Então, assim, eu acho que logo quando a gente se forma, a gente tem vários receios, vários medos, né? Tu falou de medicação, poxa, será que vai dar algum problema? Sendo bem sincero, muitas vezes eu esquecia de perguntar ao longo da faculdade se o paciente tinha alguma alergia. No momento que eu comecei a trabalhar, eu sempre perguntava isso, porque poxa, será que o paciente não tem alergia à medicação que eu vou fazer? E aí eu percebi a importância, né, de perguntar isso, às vezes na faculdade passava batido. Eu chegava lá o preceptor, né, o chefe falava, ele tem alguma alergia? Eu, putz, esqueci de perguntar. Quando era eu na linha de frente, eu já começava a perguntar, né? Então a gente tem sempre receio de qualquer medicação que a gente vai fazer. Eu tinha receio até se eu saberia prescrever. A gente vai prescrever uma dipirona e a gente fica pensando, poxa, será que é essa dose mesmo? Então, eu acho que esses receios é o que todo mundo passa, assim, de saber, eu vou saber a medicação que eu devo fazer, eu vou saber a dose, eu vou conseguir acertar o diagnóstico, mas eu acho que isso é uma coisa que passa pela gente, eu acho que a gente quebra esse gelo, só que eu acho que uma coisa que a gente de fato deve ter, não medo, mas um receio e se preocupar com isso, é com condições graves, né? Condições que não dá tempo de pesquisar. Porque, poxa, chega um paciente para consultar e, tem uma celulite, eu vou dar um antibiótico. Qual será que é o antibiótico? Qual a dose que vou usar? Isso dá tempo de pesquisar. Agora, uma parada, não dá tempo. Tu tem que saber o ACLS de cor. Uma insuficiência respiratória, tem que saber o que fazer. Então, por exemplo, fui fazer esse plantão na UPA, eu já tinha umas 4, 5 tubações na faculdade, mas eu estudei de novo todo o passo a passo. Estudei as doses de medicações, porque na hora eu vou perguntar, doutor, a gente vai fazer o que de medicação? Não vai ter como olhar para alguém, vai ter que falar a medicação, a dose. Então, essas são coisas que a gente tem que, de fato, se preocupar e chegar no plantão sabendo. Agora, saber tudo não tem como, né, John? Então, saber que a gente não vai saber tudo, dá tempo de pesquisar muita coisa, mas eu acho que ter esse receio de saber o que não dá tempo de ir atrás, de pesquisar, mandar para algum colega, eu acho que a gente tem que ter isso bem, bem forte, né? Para, na hora, chegou uma parada, bom, eu sei o ACLS, eu sei o que eu vou fazer isso, isso e aquilo. E se preparar, treinar, estudar, né? Uhum. É interessante, né? Porque a gente tem algumas coisas que são protocolares, né? Um ACLS, um ATLS e geralmente até mesmo o manejo de anafilaxia, enfim. Então, coisas que
pelo fato de terem um protocolo, eles geralmente têm um atendimento mais dinâmico e rápido, no qual às vezes consultar ali você pode estar perdendo um tempo valioso para o paciente, né, em relação a desfecho. Então, eu tinha os protocolos também em mente, assim como você. Tinha também as 3 condições que podem levar a uma morte, né, que é rebaixamento do nível de consciência, choque e insuficiência respiratória. Então, essas coisas eu tinha ali no manejo. Uma coisa que eu também tinha muito, mas eu tinha no bolso, assim, sempre ali, sempre no bolso mesmo, era diluição de sedanalgesia e droga vasoativa. Eu acho que é fundamental também ter. Mas o meu receio e medo principal eram de gaps que eu tive no internato. Eu me formei na Federal de Santa Catarina, a gente teve um estágio de emergência completo, mas com alguns gaps, algumas falhas. Por exemplo, a gente não recebia emergências cardiológicas, então o manejo de dissecção aórtica, de infarto agudo do miocárdio, enfim, eu tinha muito medo porque eu não tinha mão, eu não tinha visto, sabe? E aí, eu acho que sem dúvida nenhuma, meu maior medo era uma emergência cardiológica chegar e me dar branco, não conseguir manejar de uma maneira fluida, de uma maneira que passe fluidez mesmo no atendimento e que eu estivesse totalmente correto assim no que eu estava fazendo. Então acho que gap do internato, atendimentos mais dinâmicos são 2 coisas que povoam o medo aí do recém-formado, né? Falando nisso, você falou de vários primeiros plantões, né? O que você recomenda para a galera que está ouvindo a gente, que está vendo a gente? Onde que é o melhor ambiente para ele dar esses primeiros plantões? Primeiros plantões eu não digo só o primeiro, de romper uma barreira, eu digo experiência recém-formado, primeiro ano de atuação, basicamente, que é onde a gente cria essa segurança, né? Quando a gente saiu da redoma e cria essa segurança. PS, enfermaria, UTI, o que você recomenda pra galera, Bruno, na tua experiência? Primeiro, eu não recomendo o que o John fez, de sair para um lugar sozinho, né? Isso é clássico. Muita gente faz isso. Muitos colegas meus fizeram isso. E então o que eu recomendo? Eu acho que o melhor cenário é tu pegar um plantão, que às vezes até é um hospital que tem um pronto-socorro maior, né? Mas que tu tem uma retaguarda. Então, tu vai pegar um plantão de pronto-socorro de ficha verde com retaguarda, tu consegue ter segurança, tu não vai atender essas fichas de pacientes graves. Só que isso não é a realidade de todo o país, né? Então aqui em São Paulo, eu vejo, a galera se forma, pega um plantão PS, ficha verde, chegou um paciente mais grave, não vai para ele, né? Chegou um paciente que tá ok, mas tu tem dúvida, tu tem alguém mais experiente, tu pode conversar com outras pessoas. Mas no interior, muitas vezes não é assim, né? Então lá também, no meu ano que eu fiquei no exército, eu fiquei no interior e eu trabalhava lá em UPA, onde era só 2 médicos, muito atendimento, chegava de tudo, caso grave, infarto, AVC, dissecção de aorta eu peguei lá nessa UPA. Sim, eu não tinha nem tomografia. Então foi um diagnóstico presumido que eu fiz, comecei a estabilizar e mandei para um socorro, fiquei sabendo depois que era de fato. Então a gente pega coisa grave no interior. Então eu não recomendo fazer isso. UTI também não é o cenário. E assim, acho que para a gente entender, né, onde a gente vai pegar nosso primeiro plantão, minha recomendação é reconhecer as nossas limitações, né? Porque se eu souber que eu tenho as limitações, que eu não vou ter como assumir uma UTI como recém-formado, eu não vou fazer isso. Às vezes chega lá uma proposta de um dinheiro bom, fala assim, baixa complexidade, vou pagar à vista, vai ser um dinheiro bom. Sempre pergunte para alguém se alguém já deu plantão lá. Então, minha recomendação, começa por coisas tranquilas, né? Tem que começar com coisas mais fáceis para a gente quebrar esse gelo. Começar a prescrever as medicações e ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? A primeira dipirona, o primeiro remédio que eu prescrevi foi um Paco. Um paciente que já com câncer, com dor crônica, tinha usado várias medicações, eu pensei, poxa, eu vou prescrever um Paco. Aí eu parei com a dose do Paco. Né? Codeína Então, mais paracetamol aí pra galera que... pra galera não sabe, codeína com paracetamol. Então, assim, a gente fica com esse receio e quando a gente quebra o gelo, depois a gente consegue ter um pensamento mais abrangente, né? Conseguir tocar uma emergência. Então, minha recomendação é essa. Começar com um nível de complexidade mais baixo, não visar só o dinheiro, o local em si, complexidade baixa, que tenha retaguarda e pessoa mais experiente junto. Eu acho que esse é o tripé, assim, para conseguir pegar um primeiro plantão, conseguir trabalhar bem, não colocar pessoas em risco, ter o CRM em risco, né? Conseguir ter segurança, tranquilidade. Boa. Na realidade, a gente sai com muita sede da faculdade, né?
muita sede. A gente associa que pelo fato de a gente ter tido um bom desempenho acadêmico, automaticamente a gente já é um bom médico, bem preparado. E isso é parcialmente verdade na minha visão, sabe? Eu tenho muito medo daquele colega corajoso demais que já vai chegar ali e bancar uma UTI, né? Sendo que, ok, é de baixa complexidade, a maioria dos casos vai estar tranquilo para manejo, só que a gente tem que pensar no pior, é tipo um contrato. A gente nunca faz um contrato pensando se vai dar tudo certo. A gente tem que pensar o que que pode exigir de complexidade, de diagnóstico diferencial, de procedimento com invasividade, de tato em relação médico-paciente, família-paciente, e que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu não fiz plantão na UTI também, depois, nesse 1 ano e meio que eu fiquei entre a residência e o meu período pós-formado, e depois que eu entrei na residência, hiperconfirmou essa hipótese de que a gente não deveria se proteger em relação a isso e proteger o paciente em relação a isso, sabe? Porque o que eu vi é pelo menos na residência de clínica, eu acho que tu deve estar passando justamente por isso, é uma desconstrução de tudo que eu havia aprendido. Saber que a complexidade da terapêutica e o tato que a gente adquire com a experiência, eles aumentam assim, eles mudam radicalmente no primeiro ano de residência de clínica e no segundo acaba virando mais um caso a caso, tu começa a individualizar mais as tuas terapêuticas, então, mas o que eu vi é que assim, não tinha a mínima condição, baseado em tudo que se abriu de universo, depois de pegar um ambiente de UTI. Então, também não recomendo. Uma enfermaria, ok, acho que daria, algumas também daria. PS, ficha com retaguarda, né? Com retaguarda. E aí vai pegando mão na retaguarda, vai acompanhando mais, o plantão tá mais tranquilo, acompanha lá, chegou um caso, dá uma parada nas fichas e vai ali acompanhar o colega, vai tentando dominar alguns procedimentos com supervisão até você ganhar uma segurança, porque tem uma curva de aprendizado que no internato a gente sabe que a gente não adquire, né? Por motivos óbvios, né? Então, tô mais ou menos na mesma linha, assim. Então, já temos aí algumas dicas. Próxima dica é, o que que se deve ter em mãos? O que que você leva pro plantão, que tem que estar aqui, ó, na palma da mão? O que que você levava? Então, assim, antigamente o pessoal levava muito livro, né? Me lembro quando eu comecei a fazer estágio em pronto-socorro, ainda na faculdade, ainda via o pessoal chegando com livro no plantão. Não é o recomendado, assim, ficar carregando peso. Hoje em dia a gente consegue ter tudo no celular, né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter? Essa cola ali de diluições, drogas vasoativas que tu comentaste, eu tinha também, eu levava. Primeira vez que eu fui prescrever uma dobutamina no plantão, abri ali e eu já tinha feito todo o cálculo que precisava para um paciente de 70 quilos e tinha ali o intervalo que estaria ok de dose. Então, isso me deu uma segurança. Eu olhei, tá, vou prescrever dessa forma porque previamente eu li, porque senão a gente se atrapalha ali na hora, né? Então, tem que ter uma regrinha ali de droga vasoativa, de diluições. E nesse universo entrar as medicações para intubação também, né? Já ter ali as medicações que normalmente tu usa, que tem no serviço, como que tu vai diluir, como vai administrar, né? Isso acho que tem que estar bem marcado na palma da mão. Também, aplicativos que vão te facilitar. Então, no início a gente não sabe o que prescrever, às vezes joga no aplicativo, tem ali a dose do remédio, a gente já lembra, poxa, esse antibiótico, será que é de 12 em 12? Será que é de 8 em 8? Olha ali, rápido, tem a resposta. Então, coisas que vai ter um acesso rápido. Acho que isso que é o mais importante. Não acho necessário levar um livro, levar coisas mais complexas, né? Além disso, tudo que a gente já aprendeu, né? Então, toda a bagagem que a gente tem na faculdade, tudo que a gente está aprendendo nos plantões que a gente veio dando. Porque uma coisa que eu fazia muito, que eu recomendo é, ler um plantão, chega em casa depois, no dia seguinte ou no outro dia, dá uma revisada no que tu viu, né? Porque muitas vezes a gente vê que se apertou ali em algum caso, né? E tu comentou da residência, agora na residência eu vejo que vários cenários ali eu vejo e penso assim, poxa, não, isso aí deve ser só isso daqui. Aí alguém comenta, não, mas pode ser um negócio bem mais complexo. E aí vai lá, faz o exame e realmente é, né? Eu fico pensando, cara, eu nem teria pensado nisso, nem teria cogitado isso, né? E a gente começa a ver que de fato a gente tem várias limitações. Então, minha recomendação é essa. Coisas que tu vai ter um acesso rápido e fácil, né? Eu tenho no meu bloco de notas ali as diluições. Na residência ontem eu estava mostrando para uns internos que estavam comigo.
hoje de manhã, na verdade, mostrando com os externos estavam comigo, essa minha cola e incentivei eles a terem também das diluições. Levava alguma coisa diferente? Eu levava mais ou menos isso. Hoje, mas na minha época também, era muito época de livro, né? Eu me formei em 2015, pô. Então já tem alguns anos aí de caminhada. Hoje, o que que eu levaria? Imprescindível, não é porque eu ajudei a construir, mas a gente aqui da Medway já teve esse papo há algum tempo, né? E como que a gente poderia ajudar? Eu levaria o Guia de Prescrições de Pronto-Socorro aqui da Medway, que é um PDF que tem basicamente tudo a respeito de droga vasoativa, analgesia, antibiótico terapia, medicamentos de aplicação em emergência mesmo, explicitado mesmo por faixa de peso, como administrar, o que tem que ficar de olho. Então, tá muito completo esse material, foi feito em conjunto aí com várias cabeças aqui da Medway. O Zé que tá lá no INCOR, e é cardiologista, enfim, a gente se debruçou para conseguir compilar, então vou deixar aí para vocês também poderem baixar o nosso guia de prescrições. Eu tenho esse guia, John. Tu tem? Eu tenho esse PDF, eu tenho. Confia que é bom. Eu levaria um aplicativo também para fazer alguns scores de avaliação, né? Teu bloco de notas, que é o melhor material possível, porque é baseado nas tuas experiências, em protocolos do serviço onde você já está. E dar uma conhecida também, né? Eu acho que uma visita pré no local que você vai dar plantão para reconhecer o ambiente, entender sistema, verificar os protocolos daquele local, se há ou não protocolo, porque isso dita muito em relação à tua liberdade ou não de trabalho, né? Eu já trabalhei em hospitais onde qualquer caso de cardio e neuro era feita uma telemedicina e era passado o caso para um cardiologista ou neurologista de plantão. Aqui em São Paulo isso está se tornando uma prática muito comum. Lá no interior não tinha nenhum protocolo, era baseado em empirismo e na tua experiência como médico, né? Então varia muito. Então, justamente por variar tanto, é importante a gente conhecer exatamente onde a gente está pisando, porque isso vai moldar exatamente o que você vai levar para o plantão, tá bom? Então, acho que essa também é uma dica de ouro, conhecer antes o serviço que você vai dar. E assim, gente, depois vocês vão ficando mais seguros, isso já não vai ser mais necessário. Você já vai ter um repertório de conhecimento e de confiança que vai te permitir estar mais livre em relação a isso. Só que a vigilância é justamente a gente cercar ao máximo de maneira preventiva as coisas, né? Então a vigilância nos primeiros plantões, para mim, é uma das principais dicas que a gente pode dar para vocês, né? Bruno, pode falar. E conhecer o serviço vai ajudar até a saber o que tem que levar de material, né? Porque assim, tem gente que vai pro plantão, jaleco, caneta, carimbo, e às vezes nem o esteto, né? Tem colega que às vezes vai só com carimbo, a caneta, e eu acho que é bom a gente saber o que precisa levar, né? Tem lugar que já tem ali oxímetro, já tem o esfigmo, não vai precisar levar várias coisas, tem lugares que tem uma complexidade tão baixa que às vezes nem isso tem direito, aí tu tem que levar o teu oxímetro, teu esfigmo, então acho que isso é importante também, mas via de regra, tendo um esteto, teu jaleco, carimbo, uma caneta, a maioria dos locais tu consegue se virar bem em termos de materiais, né? Não precisa ter um diapasão, por exemplo, para dar um plantão de pronto-socorro. E tem gente que vai, né? Não, faça uma ciência... Os neuros que estão de plantão devem estar surtando, mas de maneira geral não precisa, tá, gente? Galera, vamos perguntar aqui outra coisa para ti, Bruno, que também era uma dúvida e é muito falado. Isso é um dos assuntos falados no internato, mas eu vejo muito pouco sendo feito. Então, o que checar de material e de disponibilidade, enfim, e o que fazer ao chegar no primeiro plantão? Então, assim, acho que a primeira coisa a fazer chegar no primeiro plantão é o que a gente faz quando chega em qualquer local que a gente não conhece ou às vezes até que conhece, chegar, cumprimentar as pessoas, né? Então, se apresentar. Pô, teu primeiro plantão naquele lugar, chega ali pra equipe, se apresenta. Eu sou o Bruno, sou médico, estou de plantão aqui hoje. Como é que é o nome de vocês? Primeira coisa, acho que é isso, né? Se apresentar. Depois, o que eu costumo fazer é ir direto na sala de emergência, se tiver alguma sala de emergência, né? Eu dei muito plantão lá na UPA, em Bagé, e lá no interior, a gente cuidava das fichas na frente, emergência a gente cuidava também, paciente internado ficava conosco, e eu já ia sempre direto ver como é que estava ali a sala vermelha. Tinha 3 leitos, às vezes chegava não tinha paciente, às vezes chegava tinha paciente, era a primeira atenção que eu dava, né? Pra gente conseguir direcionar o nosso foco. Às vezes a ficha vai acumular, mas eu estou dando atenção para o paciente mais grave, né? Então, a primeira coisa é ver se tem algum paciente grave. Às vezes a gente chega, começa a fazer várias coisas, tem algum paciente estabilizando e a gente está comendo bola. Então, checar se está algum paciente ali grave no momento,
Mas de forma geral, chegar e checar. O que tu tem de material? Tem material para via aérea? O que tu tem de medicação para uma intubação, por exemplo? No interior, às vezes, o que tem é midefenta, né? Não tem etomidato, não tem outras medicações, às vezes não tem bloqueador. Então, checar o que tem, né? Uma vez eu cheguei no plantão e tinha um etomidato, num lugar que nunca tinha. Eu olhei, poxa, separei, deixei com o primeiro e falei, ó, se precisar de uma intubação, a gente vai usar isso daqui, né? Então, checar as medicações que tu tem disponível ali em cenário de emergência, material, pô, sempre dá uma checada no laringo, se está funcionando, checa se tu tem ali um desfibrilador, se ele está funcionando, se ele está ligado, se tu conhece aquele material, porque às vezes vocês são diferentes, né? E aí tu não conhece, aí tu já testa ali, vê como é que é o funcionamento, porque na hora não dá para ficar se enrolando, né? E depois na sequência aí ver como é que é o funcionamento, os protocolos, né? Então essa visita pré, eu acho que ajuda a não precisar fazer isso no dia do plantão mesmo, né? Que às vezes já tem que chegar, tem demanda. Se tu chega antes, se conhece como que é o protocolo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu chegava e falava assim, tá, aqui não é alta complexidade, não é para chegar a infarto, não é para chegar a AVC. Se chegar, qual é a linha de ação? Quando chega a AVC, a gente tem que mandar para tal hospital, tem que mandar para tal local, para entender o fluxo, né? Saber qual era a minha retaguarda, o que eu tenho disponível. Tenho tomo? Não, tenho raio-x. Exames laboratoriais, eu tenho vários, tenho só hemograma e eletrólitos, o que eu tenho disponível, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Chegar, se apresentar, ou dar um bom dia, boa noite, você já conhece a equipe, ver sala de emergência e depois checar materiais, o que tu tem disponível para atuar. Concordo total, Bruno. Assim, de uma forma geral, são duas coisas que vocês precisam fazer antes de chegar num plantão, tá bom? Primeira coisa é ambientação. Basicamente, cumprimentar a equipe que vai estar ali junto e conhecer ela é um dos mais importantes, porque você não vai ficar ali ilhado trabalhando sozinho. Você vai precisar criar vínculo com a equipe que vai estar, e quando tiver um perrengue, quem é que te salva? É a equipe que está ali horizontalmente, que conhece tudo sobre o serviço. Segunda coisa, checar literalmente equipamentos, checar materiais. E aí, obviamente, não precisa checar se tem bloco de notas, isso ou aquilo. Vai checar o desfibrilador, porque às vezes muda de configuração e se é você que está indicando o tratamento, nem sempre é a equipe que vai conhecer sobre aquele equipamento. Às vezes eles vão depender de uma diretiva sua para poder setar a conduta, tá? Conhecer sistema, eu acho que é importante, o mínimo, né? Conhecer o fluxo de referência. Por exemplo, lá no hospital que eu trabalhei, que eu comecei trabalhando, tinha um paciente grave, era a gente que transportava. Então, como que é o material de transporte? Como que é o ventilador de transporte? Isso tudo você tem que ter uma ideia. E era um ventilador rudimentar, que você só setava a frequência respiratória, mas era o que tinha. E era funcional, tá? Mas tinha que conhecer uma coisa a mais, que eu não tive experiência na faculdade antes em relação a isso. O que mais? E a outra parte é a observação, né? A observação do ambiente em si, como que estão as coisas, e fazer uma inspeção de como que estão os pacientes que você está recebendo. Então, às vezes, tem passagem de plantão que é feita cara a cara, numa sala isolada, só que em qual momento você cruzou se o estado do paciente realmente está o que está sendo dito? Quando foi a última vez que esse médico reavaliou esse paciente? Então, o melhor é uma visita à beira-leito, para você localizar o paciente, para você dar uma olhada e verificar, porque você consegue flagrar rebaixamento do nível de consciência, taquipneia, enfim, qualquer outra coisa, somente por uma inspeção. Então, faça a inspeção à beira-leito. Acho que são essas as principais dicas, né? Bruno, tem agora a dúvida que todo mundo mandou, é a dúvida mais pedida para essa interação nossa, que é basicamente isso. Vou me formar no final do ano, como que eu escolho o local do meu primeiro plantão? Quais são as dicas, né? E basicamente o que você tem que ficar atento na hora de receber uma proposta? Então, quando a gente vai começar a trabalhar, eu não tinha essa visão, não sabia disso. Eu imaginava que eu ia ter que correr muito atrás. E isso é uma das coisas positivas da nossa profissão, que aparece emprego. Então as pessoas vão mandar mensagem. Eu não tinha recebido o meu CRM ainda, mas se eu tinha entrado no grupo que eu pedi para me colocar, alguém já estava me oferecendo um plantão. Então vai aparecer muita proposta. A gente precisa ir atrás de informações do que a gente veio falando ao longo dessa conversa com outras pessoas. Então é clássica aquela mensagem no grupo da turma: pessoal, alguém já deu plantão no lugar tal? E aí às vezes se a proposta era boa,
parecia que tava tudo certo, tudo bonito. E aí alguém manda no grupo, é cilada, não pagam. Faz 4 meses trabalhando e não pagaram. Ou cheguei lá, falaram que é baixa complexidade, peguei 3 AVC. Acho que é muito pertinente, então, a gente ir atrás dessas informações. A gente vai começar a dar plantão. Tudo isso que a gente conversou, coletar essas informações com outras pessoas. Eu acho que eu nunca peguei um plantão sem ter conversado com alguém que já tivesse feito plantão lá. Então, eu acho que isso é importante a gente ir atrás para conseguir saber qual é a complexidade, como é a demanda, se tem retaguarda, se não tem, o que a gente veio conversando aqui hoje. Outra coisa que também muitas vezes a gente fica na dúvida é, será que eu dou plantão? Será que eu fico estudando para residência? Depende muito do cenário, cada pessoa tem uma realidade. Tem gente que termina a faculdade cheio de dívida. Às vezes a família batalhou muito, se endividou e tem que começar a retribuir, né? Então, assim, cada um tem a sua realidade, né? Mas, por exemplo, eu que me formei ali no final de outubro, a prova de residência estava chegando, eu optei por focar na residência. Aí esses meus plantões iniciais, era como eu falei lá no início, em Ubai, assim, 4, 6 horas, em 3 vezes na semana, só para ajudar a pagar as provas, pagar a passagem aérea. E depois que passou a primeira fase, que eu comecei a dar plantão de fato, né? Então, as dicas que eu acho que muitas vezes a gente não sabe, não pensa nisso primeiro, se o plantão estiver atrativo demais, é muito dinheiro, complexidade é baixa, tá tudo bonito, coloque um pé atrás, né? Porque, por exemplo, esse da Ubai que eu fazia, era tranquilo. Eu sabia que a demanda ia ser baixa, dava tempo até para eu estudar, não ia ter muita complexidade e não pagava tão bem quanto os outros, mas foi uma opção minha. Então isso acho que é importante, reconhecer que às vezes é uma cilada, tem locais que não pagam, então isso é importante. Outra coisa, dá uma estudada na parte financeira, você vai receber PJ, pessoa física, isso a gente não aprende nada na faculdade. E é uma coisa que eu saí, eu não fazia ideia do que era isso, como é que eu ia receber. Aí eu tive que correr atrás ali, começando a dar plantão e já tendo que descobrir, poxa, vai pagar PJ, mas eu não tenho PJ, não tenho empresa, como é que eu vou fazer? Então isso, acho que cabe nessa reta final que a gente está estudando, dar uma estudada um pouco sobre isso, né? Os locais pagam para RPA, para PJ, como é que vai funcionar? Será que vale a pena eu abrir uma empresa agora? Não vale? Então, avaliar caso a caso. É caixa 2 ou não é caixa 2? Exatamente. Como fica Às isso? vezes assim, não, a gente paga em dinheiro vivo aqui agora. A gente fica assim, tá... Topa então, o risco, né? Porque é um risco, né? E exatamente, é errado. Já que aí, às vezes, o cara vai falar assim, não, é assim. E aí, então isso tudo acho que é pertinente a gente ir atrás. Além disso, eu diria que uma coisa que tu comentou na tua fala anterior, eu estava de plantão no local e era eu que transportava. Uma coisa muito importante quando a gente está de plantão num lugar que é só a gente o transporte sou eu que faço? Sim, tu que vai transportar. Tá, e como é que vai acontecer? Alguém vai ficar aqui na unidade? Porque teoricamente a gente não pode sair. Não, mas vai ter gente, tá? Quem que vai ficar? Às vezes o esquema, uma cidade pequena, é o próprio RT lá do serviço que ele vai ali e fica. Né? Então isso daí, às vezes a gente não percebe, sai de ambulância com um paciente que está grave, que tem que transportar de fato, fica sem ninguém no plantão, pode acontecer algum problema, né? Então, isso eu acho que sempre bom avaliar, né? Quando a gente vai ver se tem retaguarda, envolve saber disso também, né? O transporte vai ser eu? Ok, mas quem que vai me cobrir, né? Então, isso tudo é importante. E se a gente se preocupar com os pacientes, a gente vai se forçar a estudar, a gente vai se forçar a ter um bom relacionamento e as coisas vão acontecer naturalmente, né? Então, eu acho que se o foco final é o paciente, e de fato a gente vai fazer as coisas certas, né? Porque às vezes a gente vê, o colega se forma, começa a trabalhar visando só o dinheiro, que é importante, a gente tem que ganhar dinheiro, mas fica preocupado só com isso. Aí faz cargas horárias absurdas, várias horas seguidas de plantão, ele começa a fazer atrogenia, porque não está dormindo direito, às vezes nem está dormindo, e o paciente que é prejudicado lá na linha final, né? Então, sem se preocupar com o paciente, reconhecer as nossas limitações, tanto técnicas como de tempo, de trabalho na sequência, isso vai, o paciente que vai se beneficiar no final se a gente reconhecer isso. E também, o bom relacionamento com a equipe vai fazer com que a gente tenha um plantão bem mais tranquilo. Às vezes, até depois do plantão. Já aconteceu perrengue comigo em que eu precisei transferir para um local que eu já tinha trabalhado, meu colega não conseguiu, eu liguei, oi, doutor Bruno, tudo bem? Não, a gente vai aceitar o paciente sim. Né? Então, às vezes não está nem no plantão e tu consegue uma ajuda por conta que tu tratava as pessoas bem. Né? Então, bom relacionamento médico-paciente, médico-equipe, médico-os colegas. E se preocupar com o paciente, a gente vai estudar, a gente vai se preocupar e vai atuar bem. Né? Então,
uma coisa para acalmar o coração, né? A gente vai ter receio na hora que se forma, a gente vai chegar lá no final e vai ficar pensando, poxa, será que vou saber isso, será que vou saber aquilo? Se a gente se preocupar, estudar, dar o nosso melhor e tratar bem o paciente, as pessoas, a gente vai estar fazendo bem, né? Então, eu acho que isso, a dica de ouro, assim, que eu daria é isso, assim. O objetivo final é o paciente, a gente está ali para isso, né? Eu acho que essa é a minha dica, assim, final e que engloba tudo que a gente conversou. Excelente, Bruno. Eu acho que uma das coisas também que vai de encontro ao que tu falou é que a gente não mede a repercussão do nosso atendimento no processo de cuidado depois que referencia. Então, se o objetivo é o paciente, gente, vamos lá. É importante com que você mantenha um contato, pegue um contato de onde ele está e acompanhe também o desdobramento para verificar se teve alguma coisa potencialmente iatrogênica e colocar na tua curva de aprendizado. Vai acontecer, sempre vai acontecer, né? Faz parte, é inerente do atendimento. Só que a gente precisa reconhecer, se responsabilizar e aprender com isso. Também não ficar se martirizando também em relação ao que acontece no começo, né? Galera, o objetivo principal da nossa entrevista aqui é basicamente torná-los menos inocentes a respeito do primeiro plantão. Vai todo mundo passar por isso, é difícil para todo mundo, mas tem algumas dicas que podem alavancar extremamente a segurança de vocês em uma das etapas mais desafiadoras da carreira médica. Espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer ao Bruno, acho que foi extremamente cirúrgico no que falou. Cirúrgico do ponto de vista assertivo e objetivo, não cirúrgico em Porque a outros clínica médica é objetivos. soberana, né, John? Porque somos clínicos, né? Então não tem nada de viés em relação a essa entrevista. Mas assim, tudo que foi falado é extremamente valioso. Não é óbvio, a faculdade não prepara para mercado, não prepara para ter essa hipervigilância em coisas que a gente foi, se frustrou, se ferrou e, obviamente, sendo nosso aluno, a gente não quer que vocês passem por isso. Espero que tenham curtido, comentem aí o que vocês acharam e qualquer dúvida, manda pra gente que a gente tá super play para responder vocês. Um beijo e até a próxima. Valeu!